pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso encontro. Mas, gente, nós chegamos à nossa última videoaula do ano. Viram como o tempo passa rápido? Então, agora eu gostaria de falar para vocês que até aqui nos ajudou o Senhor, não é? Não pensem que foi fácil entrar nessa modalidade de aula. Eu sei que para vocês também não foi fácil. E para nós também, professores, de forma alguma, certo? Então foi tudo tão estranho, sem ver ninguém, sem ter contato, né? Sem interagir, enfim, um grande vazio entre nós. Ficaram imaginando o comentário, né, que vocês poderiam estar fazendo, né, diante da aula que a gente pudesse fazer, diante do que a gente estivesse apresentando, imaginar o que vocês poderiam estar comentando, o que vocês poderiam estar pensando, perguntando, né, as perguntas, as dúvidas, tudo muito fora do normal. Não se compara em estarmos em sala, né, dialogando, utilizando de recursos variados, né, perceber se a aprendizagem está acontecendo ou não. E olha que nos faz falta até os problemas e o que a gente encontra nesse percurso. Sabe aquela encrenca na sala de aula, não é? Aqueles problemas. Isso tudo a gente sente falta. Aquele preguiçosinho, meu Deus, que só Deus na vida para fazer, que deixa a gente tão triste, né? Enquanto professores, que a gente vê, chega na sala cheio de propostas, cheio de ideias e às vezes, infelizmente, não consegue fazer. Mas é tudo normal, né? Mas eu gostaria de agradecer. Primeiramente eu agradeço a Deus, né, por estar aqui, por ter a oportunidade de realizar o meu trabalho, né, ainda que de maneira diferenciada, mas eu tenho que agradecer, né, nós estamos aqui, vivos, né, com saúde. Agradecer a todos vocês, né, que é muito ou pouco, que participaram das nossas aulas, né, assistindo. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com o desenvolvimento de cada um, certo? E agora, né? Agora que estamos no final do ano, é hora de repensar nas nossas atitudes, o modo como vivemos, mudar aquilo que precisa ser mudado, né? O tempo é o que mais de valioso temos, né? Então a gente precisa aproveitá-lo. O tempo é a nossa vida. E cada ano que se passa é um ano que não volta, não é? Esse ano, então, né, foi um ano de pandemia, que tudo foi diferenciado, com perdas, né? Infelizmente, tivemos muitas perdas e também tivemos conquistas, né? Graças a Deus, nós estamos aqui. Então, não deixe os seus anos passarem em brancas nuvens. Aproveitem as boas energias agora do final do ano, né? Que é o espírito de amor, né? Que envolve a todos nessa época, principalmente, né? Todo mundo é feliz porque está concluindo mais um ano, né? Mais outro que se aproxima. Então, todo mundo fica O clima é diferente, não é? O clima é diferente. Então, vamos observar o que a gente fez durante esse ano. O que foi bom, o que não foi bom. O que é que a gente pode fazer diferente, né? Vamos reavaliar a nossa história, né? A nossa vida. Vamos ver o que é que podemos melhorar ou conservar, não é? Perdoe-se por tudo aquilo que você julga, né, ter feito mal. Deixe todos os seus erros no passado, né? Vamos olhar para trás as nossas falhas, vamos reconhecer as nossas falhas e vamos deixá-las para trás, né? Vamos tirar da nossa vida. Desses erros, Deus vai cuidar, não é? Deus vai trabalhar na nossa mente, Deus vai trabalhar em cada um de nós e vai fazer com que a gente reconheça o nosso erro e não pratique novamente, não é? Mas vamos planejar o futuro, vamos planejar o nosso futuro, não podemos ficar sem planejar. Então peça a Deus que Ele dê orientação para traçar o seu caminho, né, para que tenha uma vida feliz, de paz, né, de amor, uma vida próspera. Deus quer o melhor para a nossa vida, né, e a gente tem que pedir sempre a orientação a Deus. Ele não vai querer o mal para nós, Ele quer o bem. Então a gente tem sempre que pedir que Deus nos oriente, né? Que Deus dê que Ele seja o nosso guia na nossa vida, certo? Então a vida é todos os dias. Nesse ano novo, tenha dias felizes, tenha um ano feliz, né? E que Deus lhe abençoe e lhe proteja, certo? Então essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje do início da nossa aula, né? Da nossa última aula, aula de reforço. E agora a gente vai continuar a fazer o reforço desta semana, tá certo? Então vamos lá, né?
Vamos fazer, vamos dar o nosso melhor, porque já vai ser a última, né? Já já vocês estarão fazendo as provas. E aí, agora a gente só vai descansar, não é? Para se preparar para o próximo ano. Mas, vamos lá? Então, querido, vamos falar sobre geração de energia elétrica. Fica lá no nosso livro, da página 226 a 233. Lembrando que é reforçando, né, o que nós já falamos, certo? A primeira forma de geração de energia que nós falamos aí nessa aula foi da energia de biomassa. O termo biomassa corresponde à matéria orgânica contida nos organismos, né? E ela está presente na lenha, em resíduos de madeira, né? No bagaço da cana-de-açúcar, na matéria orgânica do lixo, em sementes, entre outros. Então, esses materiais podem ser queimados, sendo utilizados, né, diretamente como combustível, ou podem ser processados produzindo biocombustível, como é o caso do etanol e do biodiesel. Olha aí. Como grande parte da biomassa utilizada tem origem vegetal, o uso desse recurso evita o aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera, pois as plantas, quando crescem, retiram o gás carbônico do ar, compensando a liberação do gás pela queima. O cultivo de plantas também contribui para o aumento da oferta de trabalho no campo e sua produção é mais barata que a de combustíveis fósseis. Essas são as vantagens, né? Mas o uso da biomassa também tem desvantagens. E são elas, né, a dificuldade de armazenamento e menor eficiência na geração de energia em relação aos combustíveis fósseis. Além disso, se a lavoura para a produção de alimentos for substituída por lavouras para a produção de biocombustíveis, a produção de alimento vai diminuir, né, e seu custo vai aumentar. Plantações podem ameaçar reservas de vegetação nativa e, consequentemente, a biodiversidade, pois em certos casos é necessária uma grande área para cultivo. Olha aí. Nós também falamos da energia eólica, que é aquela obtida a partir dos ventos, né? Que fazem girar hélices compostas de pás. Olha aqui a imagem. Ela era usada inicialmente para o bombeamento de água. Quem assistiu lá o filme do menino que descobriu o vento vai lembrar disso aí, né? Para bombear água e para moagem de grãos em moinhos de vento. Ainda hoje ele é utilizado em zonas agrícolas, inclusive no Brasil, para extrair água de poços ou mesmo drenar água em salinas. Mas para a produção de energia elétrica, né, são usados geradores que transformam a energia cinética do movimento das pás. E é uma fonte renovável, né, que é o vento. Além disso, também, né, são vantagens. Né? Ela não emite gases do efeito estufa e é praticamente inesgotável. Mas essa fonte ela não está disponível em grande quantidade em todos os locais do planeta e não é produtiva em locais de poucos ventos, né? Tem que ser em local onde tenha bastante ventania. No Brasil, no caso, há uma boa disponibilidade desse recurso, especialmente no Nordeste. Por essa razão, a região abriga o maior número de instalações de parques eólicos, que são as áreas onde ficam as torres. Olha aí. Agora vamos falar de aves migratórias. O que é que tem a ver? Vejam só. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, por meio do seu Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres, acaba de atualizar, isso em 2016, o relatório anual de rotas e áreas de concentração de aves migratórias, que delimita as áreas consideradas importantes para a concentração de rota, pouso, descanso, alimentação e reprodução de aves migratórias no Brasil. O relatório possui mapas por estado, recomendações de usos, ações e medidas migratórias para áreas consideradas importantes, né, para as aves migratórias. Segundo o relatório, o Brasil ocupa uma posição de destaque no cenário mundial em termos de biodiversidade de aves, sendo inclusive rota de muitas espécies migratórias, que se deslocam regular e sazonalmente entre duas ou mais áreas distintas, sendo uma delas seu local de reprodução. Ao longo da rota, né, migratória, as aves utilizam diversas áreas para descanso e alimentação, que são de grande importância para a manutenção do seu ciclo de vida e, consequentemente, suas populações. E só deixam suas áreas de reprodução quando as condições se apresentam desfavoráveis, em busca de locais que propiciem maior disponibilidade de alimento e habitat para a continuação dos seus processos biológicos, como as mudas de penas, para depois retornarem às suas áreas de origem. São registradas também migrações em escalas regionais,
inclusive por espécies que cumprem todo o ciclo em território nacional, relacionadas a eventos localizados como as enchentes da planície pantaneira e ciclos de chuvas no Nordeste. Tais áreas vêm sendo drasticamente reduzidas e alteradas por atividades antrópicas, como, por exemplo, a implantação de parques eólicos, que tem ganhado bastante espaço e incentivo por ser considerada fonte de energia limpa, renovável e de baixo impacto ao meio ambiente. Então, veja aí o lado ruim da energia eólica, né? Esse parque eólico, né? Aqueles enormes moinhos, né? Aquelas pás enormes girando, eles atrapalham as aves. Entre as recomendações de medidas preventivas já testadas em outros países para minimizar tais impactos de parques eólicos sobre a avifauna estão o uso de luzes intermitentes e estruturas tubulares nas torres, a instalação de radares acoplados a dispositivos que desliguem as turbinas em caso de aproximação de bandos de aves, o recolhimento de carcaças próximas às turbinas para evitar a atração de outras aves, bem como o monitoramento diário de área em períodos críticos de migração, dentre outros. Então, o lado ruim, né, é o que ataca as aves, é o que ataca o meio ambiente nesse sentido, mas sempre tem alguma coisa que pode ser feita, né, as recomendações, certo? Vamos lá, seguindo, vamos falar da energia solar, que também está sendo bastante falada nos últimos tempos no nosso país, né? Está tendo financiamento, está tentando estimular ao máximo isso aí, o consumo de energia solar térmica. Olha aí como é que é feito, as placas, né, que captam a energia do sol, conseguem aquecer a água, não é? Para ser distribuída para casa. E também tem a energia solar fotovoltaica, né, que era para produzir a energia. E a energia que é produzida, né, a energia solar, a energia da luz solar, ela é transformada em energia elétrica. Assim, ó, do primeiro exemplo, a energia solar térmica é utilizada para aquecer a água. E a energia solar fotovoltaica é usada para ser transformada em energia elétrica, para ser usada de diversas formas. Certo? E vamos lá. A energia geotérmica, que é a energia obtida a partir do calor vindo do magma, né, que é localizado no manto, numa camada abaixo da crosta terrestre. Aí, através dos geysers, né, eles conseguem captar esse calor. A energia das marés, olha aí a usina, fica no Ceará. É uma forma de obtenção de energia possível em locais onde há grande diferença de nível entre maré baixa e maré alta. Veja aí, a água invade o reservatório com a maré alta e sai com a maré baixa. E esse movimento, a turbina é acionada, gerando energia elétrica. As ondas do mar. O interesse em obter energia das ondas ganhou impulso a partir da década de 1970 com a crise do petróleo e um reforço, principalmente, entre os países da Europa, como a assinatura do Protocolo de Quioto, que prevê a redução de emissão de gases poluentes. Uma das formas de atingir essa meta é aumentar a participação das energias renováveis na geração de eletricidade. Mas a ideia de aproveitar essa matriz energética é bem antiga. Em 1799, por meio dessa energia, foi a do porto de Huntington, que nome é esse, gente? Na Grã-Bretanha, em 1909, que a utilizava para a iluminação do cais. Essa usina foi destruída pelas próprias ondas, pois o conhecimento técnico era incipiente na época, diz Elia Ricard Bezerra, da UFRJ. Estudos utilizados no Reino Unido sobre o potencial energético disponível nos oceanos indicam valores da ordem de 1 terawatt, melhor dizendo, o que significa a possibilidade de suprir toda a demanda do planeta. Embora o aproveitamento de toda a energia disponível nos oceanos seja praticamente impossível, a conversão em eletricidade de uma pequena fração pode ter grande significado para os países que dominarem essa tecnologia, diz o professor, Sejan Stephen. Vários países têm feito pesquisas nesse sentido, como Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suécia, Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Espanha, Portugal, Índia, China, Coreia do Sul, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Olha quantos países.
já possui instalações no mar em operação comercial. A Holanda, com o projeto AWS de 2 megawatts de potência. Portugal, com o OWC de 400 quilowatts e o Reino Unido, com o Limpet de 500 quilowatts. A Dinamarca instalou recentemente no mar a Wave Dragon de 4 megawatts de potência. E o Reino Unido, em um protótipo que já possui proporções comerciais chamados de Pelamis, com 750 quilowatts. O Japão tem o maior número de protótipos e fez uma série de adaptações para fins específicos, como para barcos que fazem dragagem utilizando a energia das ondas. Nós também falamos em energia nuclear, que ela utiliza o elemento químico urânio, não é? Ele consegue extrair do urânio essa energia térmica. Ele libera uma grande quantidade de energia térmica no processo. Mas o urânio a gente sabe que é radioativo, certo? E ele pode passar por outros processos, como a fabricação de bombas atômicas que explodem e liberando uma quantidade gigantesca de energia. As usinas nucleares, a energia térmica é usada para aquecer uma grande quantidade de água. Enquanto essa água se transforma em vapor, ela movimenta uma turbina que alimenta um gerador de eletricidade. Olha aí a usina nuclear no Brasil, né, que fica no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ela não provoca poluição do ar nem contribui para o aquecimento global. Mas o problema dela, né, o principal problema da energia de uma usina nuclear é o risco de acidentes. É muito perigoso. Vamos lá para a nossa atividade. A atividade desta aula é sobre esse texto, né, que fica na página 228. Nós já acabamos de ler, já falamos sobre ele, já comentamos. A atividade. Vocês vão ler, né, vão reler o texto e apontar as medidas preventivas para minimizar os impactos de parques eólicos sobre a ave e fauna. Então, nós vimos que tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Nesse texto, mostra o lado negativo do uso dos parques eólicos. Então, vocês vão observar aí na leitura quais são as medidas preventivas, né, o que pode ser feito para reduzir o impacto causado pelo uso, né, dos parques eólicos, certo? Então, nós ficamos por aqui, né, neste momento. Daqui a pouquinho nós retornaremos com a nossa segunda videoaula, tá bom? Então, até já!